E vamos para mais um vídeo dessa semana que vocês escolheram um tema através da votação que eu coloco lá no Stories toda segunda-feira para vocês falarem qual o vídeo que vocês vão querer essa semana. E vocês escolheram esse vídeo falando sobre mitos e verdades da psicologia. E na realidade, desde quando eu comecei o meu trabalho na internet, o meu objetivo é tirar realmente os mitos sobre a psicologia e trazer mais informações sobre saúde mental de uma forma mais descomplicada, sem usar tantos termos do psicologês para complicar a vida de vocês. Então, a primeira coisa que a gente precisa dizer aqui é que a psicologia é uma ciência. Tá, mas o que é isso? Sendo ciência, ela simplesmente se baseia em métodos e metodologias, pesquisas e dados. Então não é um achismo, não é uma intuição, não é uma leitura de mente. A gente tem metodologias, técnicas para poder aplicar o tratamento de saúde mental. Então, quando a gente chega em alguma determinação de alguma coisa, isso foi pesquisado, isso foi avaliado, isso tem sim um método para poder seguir, não é simplesmente um achismo. Então, quando a gente vai falar de que é uma ciência, a gente não fala assim da boca para fora, a gente não vai chutando as coisas. Existem estudos científicos para isso. Inclusive, muita gente se esforça todos os dias para trazer informações para vocês de acordo com o que a ciência fala dos assuntos de saúde mental. Outra questão que nós precisamos deixar claro aqui, que sempre me perguntam: Bia, existe a melhor abordagem? Então, eu vou explicar primeiro o que é abordagem. Abordagem é a técnica científica que o psicólogo aplica nas suas sessões de atendimento. Não existe a melhor porque cada pessoa é de uma forma. Então, eu vejo particularmente a necessidade de existirem vários tipos de abordagem, porque existem vários tipos de pessoas. Então, algumas pessoas se adequam a uma e outras pessoas se adequam a outras. Então, assim, todas as abordagens, elas são necessárias para que a gente possa tratar do ser humano, porque as pessoas são únicas, individuais. Então, é óbvio que não podia existir só um jeito de cuidar de todo mundo, não é verdade? Outra pergunta que também sempre tem: Bia, você pode atender eu, a minha mãe, o meu marido, o meu filho? Isso não está escrito no CRP, Conselho Regional de Psicologia, ou Conselho Federal de Psicologia, que é o CFP. Mas isso é uma prática de ética. Então, como eu vou te atender se eu estou atendendo a sua mãe? Então, a análise que nós vamos fazer, ela vai ser mesclada, e isso eu chamo desta forma, pode contaminar a minha análise diante dos dados coletados. Então, por questão de ética, a gente acaba não atendendo as pessoas da mesma família, a não ser que você seja um psicólogo que faz terapia familiar. E aí, quando a gente vai fazer terapia familiar ou terapia de casal, as duas pessoas do casal estão presentes e na terapia familiar todo mundo da família está presente. Então é um grupo que é atendido, tá? Não individualmente, é cada um por vez durante a semana. Então existem essas modalidades que acabam abarcando outras pessoas para fazer a sessão de psicoterapia, que é a terapia de casal ou a terapia familiar. Aí é a família inteira, todo mundo junto, todo mundo contando ali os dados para que o psicólogo faça uma análise familiar e não individual. Outra coisa que eu preciso deixar bem claro aqui para vocês é o seguinte: alguns procedimentos, eles são mesmo de como cada psicólogo é, e entre eles está o valor, o tempo de sessão e como vai ser a linha de tratamento dele. Então, assim, não tem uma regra, gente. Vocês precisam entender que, por exemplo, o psicólogo vai cobrar a primeira sessão ou não. Isso depende da forma de trabalho dele, depende de como ele é e depende de muitas coisas. E a gente não tá aqui para julgar se ele tá certo ou se tá errado de cobrar ou não cobrar a primeira sessão, tá? Então, cada psicólogo vai ter uma forma de trabalho. Como também a gente tem médicos que dão retorno, né? Que você paga a consulta e aí você tem o retorno, e tem médico que não dá o retorno. Então, gente, é a forma de trabalho.
Tempo de sessão. Não é obrigatório 50 minutos, meia hora, uma hora. Isso depende também da forma de trabalho do psicólogo. Então, cada psicólogo vai determinar o seu tempo de atendimento. Então, também não tem uma regra que todo mundo tem que seguir. Como também não tem uma regra de tempo de atendimento de um médico. Tem médicos que ficam 2 horas com o paciente, tem médicos que ficam 10 minutos. Tudo depende, gente, da forma de trabalho da pessoa. Outra coisa que eu preciso deixar claro aqui é, existe sim uma tabela do CRP, e aí eu posso falar agora do CRP de São Paulo, mas vocês podem pesquisar os conselhos do estado de vocês. Então é só escrever no Google Conselho de Psicologia e o estado que você está, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará. Então é só colocar lá e lá vai ter uma tabela de valores sugeridos para o atendimento. Atualmente aqui em São Paulo, a tabela de valor sugerido para psicoterapia individual do adulto, porque aí tem sessão de casal, aí tem infantil, aí, enfim, tem várias outras modalidades, está entre R$ 180 e R$ 280, tá? Então, essa tabela, ela vem para orientar os psicólogos, para ter uma base de valor da sua sessão. Então, assim, é muito difícil quando a gente vai falar de sessão, de valor dessas coisas, porque existe uma grande discussão sobre isso. Mas este vídeo não é para isso. Talvez eu grave um vídeo sobre essa discussão de valor social, de atendimento gratuito, de valor de sessão, que aí é uma grande discussão, tanto para os próprios psicólogos, quanto para as pessoas no geral. Outro mito, né? Outra coisa que eu vejo bastante. Psicólogo dá conselho? Conselho é você dar a sua opinião, é você falar o que você acha. E o psicólogo não fala o que ele acha. O psicólogo coleta dados, faz análise, elabora hipóteses e aí, estando de acordo com o paciente, a gente elabora um tratamento, tá? Então é assim, eu não posso chegar e falar assim, eu acho que você deveria fazer isso, eu acho que você deveria fazer aquilo. Não, a gente coleta dados, faz uma análise e elabora hipóteses, tá? Então, não existe isso de eu falar o que você vai fazer da sua vida, mesmo porque se eu falar o que você vai fazer da sua vida, você vai ficar acorrentado ali no meu direcionamento, no meu julgamento, na minha visão. E isso não é psicologia, isso é achismo, e psicologia é ciência. Então, psicólogo não dá conselho. Eu recebo muita mensagem de muita gente falando, mas me dá só um conselho. Desistam. Eu não dou conselhos, eu não dou opinião, eu não dou a minha visão. O que eu faço é, através do processo de psicoterapia, eu coleto as análises, eu coleto as informações e dessas informações eu faço as análises. Não dá para fazer uma análise num chat de Instagram ou ainda numa conversa de WhatsApp, gente. Então, assim, a mesma coisa, se vocês pensarem assim, eu tô com um nódulo aqui no meu ombro, então eu vou conversar com o médico, qualquer médico no chat, e ele vai me dar um diagnóstico. Não, tem exame, tem todo um processo para a gente poder chegar a uma conclusão. Então, também não é assim. Ok? Eu sei que vocês ficam frustrados com isso, mas isso, gente, é simplesmente pedir para o psicólogo dar a opinião dele, falar o que ele acha, bem entende, e é isso, soltar conselho. Ok? Vamos para outra que eu gosto muito, que é se o psicólogo ele pode envolver questões religiosas, questões dele na sessão. Gente, aí realmente está na CRP, não é autorizado questões religiosas dentro do processo, porque aí a gente não está mais falando de ciência, a gente está falando de crença. Então pensa assim, tudo que é ao contrário do que é estudado, que tem metodologia, o psicólogo ele não vai aplicar, na verdade ele não pode aplicar, tá? E mesmo porque quando a gente se fecha ali num campo e aí a gente coloca só uma questão religiosa, a gente acaba tirando do paciente a possibilidade, às vezes, dele se expressar. Então, por isso que também a gente não trabalha desta forma. O psicólogo pode passar medicação? Não, psicólogo não é médico, psicólogo faz uma formação de 5 anos, depois ele faz uma especialização, se ele vai atender adulto, se vai atender criança, qual o tipo de abordagem que ele vai atender, e por aí ele vai fazendo os cursos dele. Mas o psicólogo não é médico,
tá? Quem faz a medicação é o psiquiatra, que ele faz a formação de medicina e depois ele faz a residência de psiquiatria. Vocês entenderam isso muito claro? Muito, muito, porque isso é muito sério, gente. O psicólogo não medica. Quem medica é o médico, psiquiatra. Tá ok? Ok? Então, quando a gente vai falar da formação do psicólogo também, tem algumas dúvidas. Bia, o que é psicólogo, o que é analista, psicanalista? Então, só para vocês entenderem. A formação de psicólogo, ela tem 5 anos, depois que ele se forma, ele vai no CRP, ele tira a licença para atendimento, que é uma coisa que eu sempre falo para vocês, se vocês estão verificando se o psicólogo de vocês tem o cadastro no CRP, se está ativo, se ele é cadastrado, se está tudo certinho. Depois disso, é aconselhável que o psicólogo vá fazer uma especialização para que ele tenha mais qualidade de atendimento, mas nada impede dele atender depois da faculdade? Não, nada impede dele atender depois da faculdade. Mas o interessante é que a pessoa vá fazer uma especialização naquilo que ela vai querer atender, se é adulto, se é casal, se é criança, a abordagem que ele vai aplicar, se é psicanálise, se é comportamental, se é gestalt, se é humanismo, para que ele possa trabalhar de uma forma mais concreta, de uma forma mais coerente, tá? E aí, o que é os psicanalistas? O que são os analistas? Os psicanalistas, analistas, são pessoas que fazem formação de analistas. E essas pessoas, elas têm uma formação, alguns cursos são de 2 anos, alguns cursos parece que são de 4 anos, enfim. E eles fazem um atendimento. Até onde eu saiba, até a última informação que eu pesquisei, essas pessoas que fazem esses atendimentos como psicanalistas, como analistas, o plano realmente não reembolsa, porque eu já vi gente reclamando sobre isso, porque o plano vai reembolsar realmente só o atendimento psicológico com o CRP do psicólogo ativo, tá? Então é essa a diferença. E a diferença também é de que quando a pessoa faz a formação de psicanálise ou de outras abordagens como analista, ela vai atender somente uma abordagem, tá? Ela vai ali no direcionamento, ela estudou uma abordagem, ela vai fazer aquele direcionamento. O psicólogo na faculdade, ele tem acesso a todas as abordagens e aí ele escolhe a que ele se identifica mais. Eu acho que ficou claro. Se vocês não entenderam, comente aqui e deixe a opinião de vocês em relação a isso. Outro mito que a gente precisa deixar aqui muito claro é assim: o psicólogo, ele vai fazer o processo uma vez por semana, mas quem faz o processo de verdade é você. Então não adianta nada você ir lá na terapia, conversar, colocar os pontos e aí vocês elaborarem e depois na semana você continuar com seus comportamentos e continuar do jeito que você estava levando a vida, e isso semana que vem. Então, assim, gente, 50% da terapia é do psicólogo e 50% é da pessoa que está fazendo a terapia, porque você também precisa começar a pensar, analisar, a seguir as orientações, a fazer a sua própria autoanálise, enfim, não deixar a terapia ficar só uma vez por semana, porque aí realmente é muito difícil, tá? Então, eu espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês e ter ajudado vocês. Se tiver mais dúvida, vocês vão colocando aí que a gente vai tentando resolver. É isso por essa semana, fica este vídeo e na semana que vem tem outro. Eu nunca peço, mas dessa vez eu vou pedir. Comente, compartilhe e mande para alguém e salve esse vídeo, tá bom? É isso, se cuidem. Beijão da Bia.